O experimento Filadélfia é um dos mistérios mais duradouros do século XX. Este evento enigmático tem sido objeto de debates acalorados e especulações selvagens desde que foi supostamente realizado. É uma história que cativa a imaginação do público há décadas. As manchetes sensacionalistas e os relatos de testemunhas oculares apenas aumentaram o fascínio em torno deste mistério. O suposto experimento, que teria ocorrido em 1943, envolveu o teletransporte de um contratorpedeiro da Marinha do Simurgyu, o USS Eldridge. A ideia de que um navio inteiro poderia desaparecer e reaparecer em outro lugar desafia a lógica e a ciência como a conhecemos. Dizem que o experimento teve consequências terríveis para a tripulação envolvida. Relatos falam de marinheiros fundidos com o casco do navio, outros enlouquecidos e alguns até desaparecidos para sempre. O experimento Filadélfia se tornou um fenômeno cultural, inspirando livros, filmes e inúmeras teorias. A cultura popular abraçou a história, transformando-a em um ícone de mistério e conspiração. Este vídeo vai mergulhar nos detalhes que cercam o experimento Filadélfia. Vamos explorar os documentos históricos, os relatos de testemunhas e as investigações que tentaram desvendar a verdade por trás deste enigma. Exploraremos as origens da história, os supostos eventos e as várias teorias que tentam explicá-lo, desde as primeiras menções em cartas e diários até as teorias mais modernas que envolvem física quântica e tecnologias avançadas. Examinaremos as evidências, tanto a favor quanto contra a existência do experimento. Analisaremos documentos desclassificados, entrevistas com ex-militares e as opiniões de especialistas em física e história militar. Teria sido um evento real, encoberto por segredo governamental? A ideia de que o governo poderia esconder um experimento tão monumental levanta questões sobre transparência e controle. Ou é apenas um boato, um produto de imaginações hiperativas? Muitos céticos argumentam que a história é simplesmente uma lenda urbana, alimentada por teorias da conspiração e a cultura popular. O experimento Filadélfia continua a nos fascinar e intrigar porque toca em nossos medos e desejos mais profundos. A ideia de que a ciência poderia ser usada para manipular a realidade desafia nossa compreensão do mundo. Fala da nossa fascinação pelo desconhecido, nosso desejo de ultrapassar os limites da ciência e nossa desconfiança em relação aos segredos do governo. A história do experimento Filadélfia é um lembrete poderoso de que, mesmo em uma era de informação, ainda há mistérios que permanecem sem solução. À medida que avançamos na ciência e na tecnologia, continuamos a nos perguntar: até onde podemos ir? O experimento Filadélfia nos desafia a considerar as possibilidades e os perigos de explorar o desconhecido. Imagine um mundo onde o teletransporte é possível, onde as leis da física podem ser dobradas ou quebradas. Este é o mundo que o experimento Filadélfia nos convida a explorar. Um mundo onde a linha entre a realidade e a ficção é perigosamente fina. A história do experimento Filadélfia é um testemunho do poder da narrativa humana. É uma história que nos faz questionar o que é possível e o que é imaginário, e nos lembra que, às vezes, a verdade pode ser mais estranha do que a ficção. Então, prepare-se para uma jornada através do desconhecido, enquanto exploramos um dos maiores mistérios do século XX. O experimento Filadélfia continua a nos intrigar, nos desafiar e nos inspirar a buscar a verdade, não importa o quão inacessível ela possa parecer. A história do experimento Filadélfia começa com um homem chamado Carl Allen. Carl Allen, um homem enigmático e controverso, é a figura central de uma das teorias da conspiração mais duradouras do século XX. Ele era um marinheiro mercante que alegava ter testemunhado um evento extraordinário que desafiava as leis da física e da lógica. Na década de 1950, Allen enviou uma série de cartas a Morris K. Jessup, um astrônomo e escritor que havia publicado um livro sobre OVNIs. Jessup, um homem de ciência e curiosidade, havia escrito
The Case for the UFO, um livro que explorava a possibilidade de vida extraterrestre e fenômenos inexplicáveis. As cartas de Allen, no entanto, trouxeram uma nova dimensão ao trabalho de Jessup. Em suas cartas, Allen afirmava ter testemunhado o experimento Filadélfia em primeira mão. Ele descreveu com detalhes vívidos como o USS Eldridge, um contratorpedeiro da Marinha dos Estados Unidos, teria se tornado invisível e teletransportado de Filadélfia para Norfolk, Virgínia, em um piscar de olhos. Allen alegava que o experimento havia sido um teste de uma tecnologia secreta baseada na teoria do campo unificado de Albert Einstein. Ele descreveu o USS Eldridge desaparecendo no ar, apenas para reaparecer momentos depois com sua tripulação fundida ao convés. As descrições de Allen eram aterrorizantes. Marinheiros presos no metal do navio, gritos de dor e confusão, e um sentimento geral de horror. Essas alegações eram tão fantásticas que pareciam saídas de um filme de ficção científica. Jessup inicialmente descartou as alegações de Allen como delírios de um louco. Ele considerou as cartas como o produto de uma mente perturbada ou de uma tentativa de engano. No entanto, a persistência de Allen e a riqueza de detalhes em suas cartas começaram a plantar sementes de dúvida na mente de Jessup. No entanto, anos depois, Jessup foi contatado pelo Escritório de Pesquisa Naval. O contato veio de forma inesperada e trouxe uma reviravolta na história. O Escritório de Pesquisa Naval havia recebido uma cópia do livro de Jessup, completamente rabiscada com anotações à mão que discutiam o experimento Filadélfia. A instituição havia recebido uma cópia do livro de Jessup, completamente rabiscada com anotações à mão que discutiam o experimento Filadélfia. As anotações, escritas em diferentes cores de tinta, pareciam ser o trabalho de pelo menos 3 pessoas diferentes. Elas discutiam conceitos científicos avançados e faziam referências a tecnologias que estavam além do conhecimento público da época. As anotações, escritas em linguagem enigmática, pareciam confirmar a história de Allen. Elas mencionavam o uso de campos magnéticos e elétricos para dobrar a luz ao redor de um objeto, tornando-o invisível. Além disso, falavam sobre a possibilidade de teletransporte e viagens no tempo, conceitos que eram considerados pura ficção na época. Elas descreviam o uso da teoria do campo unificado para alcançar invisibilidade e teletransporte. A teoria do campo unificado, proposta por Einstein, tentava unificar as forças fundamentais da natureza em uma única teoria. Embora Einstein nunca tenha completado essa teoria, as anotações sugeriam que alguém havia conseguido aplicá-la de maneira prática. Intrigado e perturbado, Jessup começou sua própria investigação sobre o experimento Filadélfia. Ele revisitou as cartas de Allen e começou a procurar por outras evidências que pudessem corroborar a história. Jessup também entrou em contato com outros pesquisadores e testemunhas que poderiam ter informações sobre o experimento. Ele contatou Allen e outras pessoas que afirmavam ter conhecimento do evento. As entrevistas e conversas que Jessup teve com essas pessoas apenas aumentaram o mistério. Algumas testemunhas confirmaram as alegações de Allen, enquanto outras apresentaram novas informações que complicavam ainda mais a história. No entanto, a investigação de Jessup foi interrompida em 1959, quando ele foi encontrado morto em seu carro, em circunstâncias suspeitas. A morte de Jessup foi oficialmente considerada um suicídio, mas muitos acreditam que ele foi silenciado para impedir que revelasse a verdade sobre o experimento Filadélfia. Sua morte, considerada suicídio, apenas alimentou as especulações sobre o experimento Filadélfia e a possibilidade de um encobrimento do governo. A morte de Jessup foi um golpe devastador para aqueles que buscavam a verdade, mas também serviu para solidificar o experimento Filadélfia como uma das teorias da conspiração mais intrigantes da história. A combinação das alegações bizarras de Allen
O livro misteriosamente anotado e a morte prematura de Jessup transformaram o experimento Filadélfia de uma história obscura em uma teoria da conspiração completa. Hoje, o experimento Filadélfia continua a fascinar e intrigar, levantando questões sobre o que realmente aconteceu e se a verdade está sendo escondida de nós. A história de Carl Allen e Morris Jessup é um lembrete poderoso de como o desconhecido pode capturar a imaginação e desafiar nossa compreensão da realidade.